Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast CEO Digital Sem Limites. Em mais um episódio deste podcast, hoje vou falar contigo sobre as leis universais e aquilo que realmente é preciso fazermos, ou pensarmos, ou agirmos, ou melhor, aquilo que é preciso conhecermos para conseguirmos efetivamente manifestar tudo aquilo que nós queremos, manifestar a vida dos nossos sonhos. Então vamos falar sobre isto, abordar todas as leis universais para que tu tenhas todas as regras do jogo para conseguires manifestar tudo aquilo que tu quiseres. Então vamos a isto. Há muitas pessoas que interpretam a manifestação como sendo a lei da atração na prática. E isso não é verdade, porque a manifestação são todas estas leis universais na prática. Por isso é que, às vezes, eu penso positivo e acredito que algo vai acontecer de uma certa forma e isso não acontece. Não é que a lei da atração não esteja a funcionar, é porque existem outras leis que também estão em jogo e que também estão a funcionar. Então elas funcionam todas em conjunto e é importante nós termos o conhecimento de todas elas para podermos interpretar coisas que nos vão acontecendo e para podermos agir em conformidade com todas elas e não apenas com a lei da atração. Então, estas leis universais são várias e se vocês pesquisarem no Google ou qualquer coisa desse género, vão encontrar até listas de tamanhos diferentes. Existem artigos que referem as 7 leis universais, outros que referem as 12 leis universais, outros que referem 14 e existem outros que referem muitas dezenas de leis universais. Eu gosto de abordar as 14 porque parece-me que todas elas fazem sentido e se tivesse de o fazer não conseguiria excluir nenhuma e, portanto, gosto de abordar as 14 e vou abordar aqui estas 14 leis universais e para cada uma delas vou tentar dar algumas pistas de como é que elas podem ser aplicadas na prática, nomeadamente num contexto de negócio, que é o que nós falamos aqui no podcast CEO Digital Sem Limites. Portanto, vou falar primeiro um bocadinho no geral de cada uma das leis, para cada uma delas vou falar um bocadinho no geral e depois vou dar algumas pistas de, aplicando isto ao negócio, na prática, o que é que nós podemos fazer com esta informação e como é que podemos agir de acordo com esta informação. Então, este é o plano para hoje. Eu não faço ideia quanto tempo vai demorar este episódio, porque 14 leis são muitas. Eu tenho aqui muita coisa nas minhas notas, que tomei aqui para não me esquecer de nada. E então, vamos a isto. Vai demorar o tempo que tiver de demorar para eu passar toda a informação que eu considero relevante. Nem mais, nem menos do que isso. Portanto, vamos a isto. Então, vamos começar por aquela que é já a mais conhecida das leis, que é exatamente a lei da atração, não é? Essa, acredito que toda a gente que está aí desse lado já ouviu falar da lei da atração e já sabe mais ou menos o que é. E esta lei diz-nos, em inglês, é uma expressão que eu gosto muito em inglês, que like attracts like. Portanto, nós atraímos aquilo que somos. Nós atraímos os nossos pensamentos, as nossas palavras, e as nossas ações e as nossas emoções. Portanto, no fundo, esta lei é muito simples. Tu atrais aquilo que és. E é por isso que eu costumo dizer muitas vezes que para tu concretizares um determinado objetivo, ou seja, para manifestares uma determinada coisa na tua vida, para manifestares uma determinada realidade, precisas de ser a pessoa que já tem esse objetivo. Precisas de te transformar na pessoa que já vive nessa realidade e só assim é que vais conseguir manifestar o objetivo. Então, isto está plenamente de acordo com esta lei. Quando tu és a pessoa que já tem aquela coisa que queres manifestar, então tu vais manifestar essa coisa que queres manifestar. Vamos ver quantas vezes é que eu vou dizer a palavra manifestar ao longo deste episódio. Pode ser um jogo para vocês. Portanto, tens de agir como se já fosse verdade, tens de ser a pessoa que já tem essa coisa e aí vais conseguir manifestar isso. Então, como é que tu podes aplicar isto no teu negócio? E sendo que tu vais manifestar aquilo que pensas, aquilo que dizes,
aquilo que sentes e a forma como atuas no mundo, poderia pensar-se que a chave aqui está em eliminar pensamentos negativos, não é? Então, se eu quero manifestar uma coisa positiva na minha vida, eu só posso ter pensamentos positivos, só posso ter emoções positivas. E não é disso que se trata, até porque isso seria impossível e é contraproducente. Portanto, a tentativa de eliminar por completo pensamentos negativos e emoções negativas só vai provocar resistência. Portanto, o objetivo não é eliminar, o objetivo é transmutar, ok? Transformar esses pensamentos noutros, essas emoções noutras. E com o treino, tu vais te tornando capaz de fazer essa transmutação mais rapidamente. Então a chave está em tu tomares atenção, prestares atenção aos pensamentos que tens. Quando tens um pensamento negativo, estares atento a isso e transformá-lo noutra coisa. Então, quando tu estás a tentar executar um projeto, lançar um negócio, o que quer que seja, e tens o pensamento de eu não vou ser capaz, trata-se de, o mais rapidamente que tu conseguires, transformares isto noutra coisa. Portanto, tu podes ter o pensamento, não, eu não vou ser capaz, e ficar com esse pensamento durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, ou então podes ter o pensamento, não, eu não vou ser capaz, e ficar com esse pensamento 1 hora só. E ao fim de 1 hora transformá-lo noutra coisa qualquer. Claro que os teus resultados vão ser muito diferentes se tu ficares com este pensamento durante 1 ano ou se ficares com este pensamento durante 1 hora. Aquilo que pode ajudar muito a transmutar este tipo de pensamentos é questionar, é fazer perguntas. Desde as perguntas mais simples, como por exemplo, isto é mesmo verdade? Tenho mesmo a certeza que isto é verdade? Até perguntas um bocadinho mais exploratórias, do género, o que é que eu poderia fazer para reunir as capacidades para fazer isto acontecer? Ou quem é que me poderia ajudar a conseguir fazer isto, tornar isto realidade? Portanto, questionar e ser o mais rápido possível a deixar cair este tipo de pensamentos. Eles vão continuar a aparecer sempre. A mim continua-me a aparecer também, continuo a ter pensamentos deste género, não vou ser capaz de fazer isto, coisas deste género, ou não sou boa o suficiente para fazer isto. Estes pensamentos continuam sempre a aparecer. Acho eu, não é? Pode haver alguém que já está num estado mais evoluído que eu e diz que já não aparecem esses pensamentos. Mas eu acredito que sim, que eles continuam sempre a aparecer. A questão é que eu, por exemplo, já me tornei muito boa a questionar estes pensamentos. Eles surgem e eu questiono. Isto é mesmo verdade? Como é que eu tenho a certeza que isto é verdade? Não tenho a certeza. Se calhar não é verdade. Há coisas que eu posso fazer para me tornar capaz. Ou se calhar até já sou capaz, eu é que estou aqui a inventar histórias, porque a nossa mente gosta muito de inventar histórias. Então sou muito rápida já a transformar este tipo de pensamentos noutros, mais potenciadores e mais positivos. Então a chave está aí. Uma outra coisa que tu podes fazer para te ajudar a transmutar este tipo de pensamentos mais rapidamente é reunir-te de influências positivas. Pessoas, quer sejam mentores ou até pessoas que tu admiras e que segues nas redes sociais, por exemplo, que te transmitam as suas crenças potenciadoras e as suas afirmações e pensamentos positivos, não é? Eu ouço muitas vezes o relato de clientes e alunas que dizem ouvir a minha voz em determinados momentos, por exemplo, porque há frases que eu digo repetidamente, há pensamentos que eu reafirmo várias vezes e então acontece a pessoa estar, por exemplo, prestes a fazer um live no Instagram e pensar assim, eu não vou ser capaz de fazer isto, e depois de repente as pessoas relatam mesmo isto, dizem depois de repente, Filipe, ouvi a tua voz a dizer não, tens que ir fazer, não, por acaso não, esta frase eu não costumo usar muito, ouvi a tua voz a dizer feito é melhor do que perfeito, e então fui e fiz o live na mesma. Então, quando tu quando tu te reúnes deste tipo de influências que fazem por transmitir estas crenças potenciadoras e afirmações positivas e pensamentos que conduzem à ação, tu vais adotando, ao fim de algum tempo, vais adotando isto para ti também. Parece que
De vez em quando ouves aquela vozinha que pertence a outra pessoa, mas que eventualmente há de ser tua, naturalmente, e começas assim a absorver este tipo de atitude e este tipo de pensamentos. Portanto, reúne-te de influências positivas. Ser seletivo ou seletiva em relação ao conteúdo que consomes e às pessoas que acompanhas. E foca-te naquelas que te transmitem potencialidade e positividade, no fundo. Então, esta é a primeira lei. E já estive aqui, apesar de ser a mais conhecida, já estive aqui há algum tempo a falar sobre ela e por isso é que eu digo, não faço ideia quanto tempo é que este episódio vai demorar. Mas há de ser o tempo que for preciso. Então, a seguir, temos a lei da vibração. Uma lei que nos diz que tudo no universo tem uma determinada vibração. Tudo está em constante movimento. Cada objeto, cada pensamento, cada palavra vibra na sua frequência própria. E quando tu, por exemplo, queres ouvir uma determinada estação de rádio, tu tens que sintonizar a frequência em que essa estação está a emitir, para poderes ouvir a emissão. Aqui da mesma forma, quando tu queres manifestar algo, uma coisa, uma circunstância, uma pessoa na tua vida, tu tens que sintonizar a tua vibração com a vibração desse algo para conseguires manifestar essa coisa, essa situação na tua vida. Então, se tu vais sempre atrair e manifestar coisas e situações e pessoas que estão na mesma vibração que tu, é essencial que tu faças por elevar a tua vibração. Quanto mais elevada for a tua vibração, mais elevadas vão ser as vibrações das coisas que tu atraes. Então, na prática, e aplicando isto ao negócio, como é que podes fazer isto? Em primeiro lugar, aquela palavrinha que eu gosto de usar muito, alinhamento. Faz só aquilo que está em alinhamento contigo. Porque tu vais estar a vibrar numa frequência mais elevada quando estás em total alinhamento. Então, não faças algo no teu negócio só porque alguém diz que é isso que tens de fazer, só porque alguém diz que é assim que tem de ser feito e só assim é que funciona. Se isso não estiver em alinhamento para ti, vai afetar a frequência da tua vibração. Vai diminuir a frequência da tua vibração. E tu vais começar a manifestar coisas que não queres, porque vão estar alinhadas com essa frequência mais baixa. Então, o que tu queres é fazer só aquilo que está em alinhamento contigo. Da mesma forma, nunca faças algo no teu negócio só porque precisas de dinheiro, por exemplo. Ou seja, imagina que estás num momento mais apertado e decides lançar uma coisa nova só porque naquele mês precisas de fazer dinheiro. Não, porque se a tua energia estiver aí, se a tua energia, mesmo ao nível inconsciente, estiver no vou lançar isto porque preciso de fazer dinheiro rápido, a vibração a frequência em que tu vais estar a vibrar é a frequência da necessidade. E essa é uma frequência muito baixinha e que nós não queremos, não é? A energia da necessidade é uma energia que não é muito boa e tu sentes isso quando tens à tua volta pessoas que são necessitadas, não é? Que necessitam da tua atenção, que necessitam da tua energia, quase que te sugam energia, não é? Então tu não queres estar a fazer isso. Então faz só no teu negócio aquilo que está em alinhamento, aquilo que te traz alegria e aquilo que é divertido para ti. E muitas vezes nós, às vezes, lançamos qualquer coisa, um produto, um serviço, o que seja, e aquilo até é divertido ao início. E depois, ao fim de algum tempo, deixa de ser divertido e nós continuamos a insistir naquilo, não é? E ao continuarmos a insistir naquilo, mas já não está a ser divertido, a nossa frequência vai diminuir. E, portanto, é importante estar atento a estas emoções, àquilo que sentimos. Eu, de vez em quando, tenho clientes e alunos e alunas que, ao fim de algum tempo, notam que precisam de uma mudança de direção no seu negócio. Isso também já aconteceu comigo. Porquê? Porque alguma coisa deixou de fazer sentido, deixou de estar em alinhamento, deixou de trazer alegria em algum momento. E, portanto, já não vai trazer resultados. E quando isso acontece, é preciso mudar de direção e voltar a procurar
aquilo que nos traz alegria, aquilo que é divertido. Okay? Então, tudo o que tu fazes no teu negócio deves fazer porque é divertido para ti. Claro que há coisas que não são divertidas para ninguém, não é? Como, por exemplo, submeter os impostos ou emitir faturas. Há coisas que são chatas, mas fazem parte. E quanto mais rápido conseguires contratar alguém para te ajudar com isso, melhor. Então, se a jornada não for divertida, o resultado não vai ser o desejado. Então, garante, na prática, o que tens de fazer é garantir que tudo aquilo que executas no teu negócio está em alinhamento e é divertido. A seguir temos a terceira, a lei da ação. E esta é super importante e eu gosto muito dela, porque está também aqui relacionado com o facto de eu ao início não ter conseguido aceitar a lei da atração, porque aquilo que eu pensava na altura é que basta pensar positivo e acreditar e não precisas de fazer nada para concretizar aquilo que tu queres. Isto não me fazia sentido, logicamente, e com razão, porque existe também a lei da ação, que nos diz que para tu manifestares aquilo que queres, vais ter de fazer qualquer coisa, não é? Então, não é suficiente pensar naquilo que queremos, nem acreditar naquilo que queremos, nem elevar a vibração. Às vezes podíamos pensar, não é? Basta acreditar, pensar positivo, manter uma vibração elevada, portanto fazendo coisas divertidas, mas também é preciso ação alinhada ou ação inspirada. Nós temos de perceber que somos seres espirituais a viver uma experiência humana e física. E no campo físico nós temos que agir, nós temos que fazer coisas e executar, partir para a ação. E é isso que esta lei nos diz. Mas atenção, que não é qualquer tipo de ação, não é essa ação aleatória e fazer coisas só por fazer. Nós não devemos fazer coisas só para sentir que estamos a fazer qualquer coisa. Porque se essa ação que estamos a fazer não for alinhada, não vai trazer resultados. Então, a ação que tu tens de fazer é aquela ação que está alinhada contigo e alinhada com aquilo que tu queres criar. Então, na prática e no teu negócio, como é que tu podes implementar isto? Vais precisar de fazer duas coisas para conseguires executar a ação alinhada. Essas duas coisas são, primeiro, seguir a tua intuição. Portanto, a primeira coisa que vais ter de fazer, se ainda não o fizeste, é aprender a ouvir a tua intuição e, também muito importante, a confiar na tua intuição e a seguir aquilo que a tua intuição te diz para fazer. Portanto, esta é super importante. E também, ao mesmo tempo, a outra coisa que vais precisar é reunir conhecimento. Eu já falei disto no episódio 0 aqui do podcast, em que eu falei no jogo interno, o jogo interno do ténis na altura, por causa do livro que referi, o jogo interno dos negócios, que o jogo interno tem muito a ver com deixar o inconsciente desempenhar o seu papel e agir à sua vontade e seguir a intuição, mas sem conhecimento pode ser muito complicado, não é? E, obviamente, quando eu falei do livro, o jogo interno do ténis, dei o exemplo, não é? Se colocarmos uma pessoa sem qualquer conhecimento sobre o jogo de ténis e lhe dissermos só para seguir a intuição, não vai dar resultado. Na área dos negócios a mesma coisa. A pessoa até pode estar a seguir a sua intuição, mas sem conhecimento. Conhecimento de quê? Daquilo que existe, daquilo que é possível, daquilo que pode ser implementado, das estratégias que existem, das ferramentas que existem. Sem esse conhecimento, há coisas que a intuição nunca vai conseguir guiar-nos porque não há esse conhecimento. Então é importante as duas coisas, não é? Seguir a intuição e também ter o conhecimento teórico, o conhecimento das estratégias, o conhecimento das ferramentas, o conhecimento das regras do jogo, do que é que realmente é importante e o que é secundário, etc. A seguir temos, em quarto lugar, a lei da unidade. E esta lei diz-nos que tudo é uno e que tudo no universo está conectado com tudo. Portanto, todos nós estamos conectados, tudo é energia, portanto, tudo consiste numa transferência de energia. Tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, tudo o que fazemos vai ter um impacto fora de nós porque estamos todos conectados. Portanto, vai impactar o outro, vai impactar
o universo. Então, estamos todos conectados por esta energia que existe no universo. Como então é que podemos aplicar esta lei na prática? Focando a tua atenção no impacto que queres ter nos outros. E os outros aqui são os teus clientes, a tua comunidade, a tua equipa. Portanto, foca-te no impacto que queres ter nos outros. E nunca te esqueças que tu só consegues ter um impacto positivo nos outros se tu estiveres bem. Porque tu estás a transferir energia para os outros. Tu estás, sempre que entras em contacto com os teus clientes, estás a transferir a tua energia para eles. Quando fazes um post no Instagram, estás a transferir a tua energia para quem te vai ler. Quando estás em reunião com a tua equipa, estás a transferir a tua energia para a tua equipa. Portanto, tu estás sempre a transferir a tua energia para os outros. Então, mais uma vez, se estiveres com uma boa energia positiva, a vibrar numa frequência elevada, é isso que tu vais transmitir às pessoas que te rodeiam. Então, isto significa que tu tens de estar bem para transmitir essa energia. Tu tens de cuidar de ti primeiro para poderes ter o impacto positivo que desejas ter na vida das outras pessoas. Então, por exemplo, imagina que tu estás em stress porque estás a gerar pouco dinheiro no teu negócio e não tens o suficiente e não sabes como é que vais pagar as contas no mês seguinte. Esse stress vai impactar a tua energia. E a tua energia vai impactar os outros, as pessoas com quem tu contactas. Então, para tu poderes ter o maior impacto e um impacto mais positivo na vida dos outros, tu não podes estar nesse stress. Então, é mais benéfico para ti cobrares um preço mais elevado pelos teus serviços e pelos teus produtos para garantir que estás bem e que tens um impacto maior e mais positivo na vida das outras pessoas. Portanto, atenção a isto. Atenção a esta questão de que, muitas vezes, quando diminuis os teus preços, pode-te parecer que estás a ajudar os teus clientes e a facilitar-lhes a vida, mas, na verdade, estás a colocar-te a ti próprio em dificuldades, estás a impactar a tua energia e essa tua energia que está a ser transferida para os outros também vai impactá-los negativamente. Então, nada de fazer isto. Garante primeiro que tu estás bem e só assim vais conseguir ter o impacto que queres ter. A seguir temos a lei da correspondência. Uma das minhas preferidas porque traduz-se assim numa frase linda que diz as above, so below, as within, so without. E eu acho que já disse isto algumas vezes. Se eu algum dia fizesse uma tatuagem no meu corpo, seria esta frase, com certeza, porque eu adoro. Esta frase significa, no fundo, como em cima, também em baixo, como dentro, também fora. Portanto, esta lei diz-nos que tudo o que acontece dentro de ti reflete-se cá fora. Portanto, o teu estado interno tem um impacto concreto e real na tua realidade externa. Então, se o teu estado interno for caótico e estressado, tu vais manifestar cá fora caos e stress. Se o teu estado interno for de escassez, tu vais manifestar escassez. E da mesma forma, se o teu estado interno for sereno, vais manifestar serenidade. Se o teu estado interno for abundância, vais manifestar abundância. Então, o sucesso e os resultados que tu queres para ti têm de acontecer primeiro dentro de ti para depois se refletirem cá fora. Então, na prática, como é que tu podes aplicar esta lei? É muito fácil. Cuida de ti. Cuida do teu estado interno. Aprenda a gerir o teu stress e não crias stress adicional na tua vida sem haver necessidade para isso. O stress não tem, que eu estou aqui a falar muito do stress, o stress não tem por que ser sempre negativo. Existe stress útil e positivo, não é? Por exemplo, se te estiveres a preparar para falar em público e isso gerar-se algum stress, isso é normal, é perfeitamente normal, é até bom sinal, é sinal que és uma pessoa saudável e consciente. Aquilo que não é normal e que não é recomendado é que no teu dia-a-dia tu estejas constantemente em stress, não é? Porque tens que fazer isto, porque existe aquilo, porque não está a entrar dinheiro e porque tens despesas para pagar. Este stress constante é que não é produtivo.
não é? Portanto, em algumas situações o stress é perfeitamente normal e até benéfico e saudável, mas não podes viver num estado de permanente stress, porque isso vai impactar o teu estado interno. Então, aprenda a gerir o teu stress, não cries stress que é desnecessário na tua vida, aprende a relaxar, medita, faz yoga, vai a retiros, está em contacto com a natureza, simplesmente está no silêncio, faz este tipo de coisas de forma a tornares o teu estado interno mais alinhado com aquilo que tu queres manifestar. E tu podes agora perguntar-me o que é que isto tem a ver com o negócio? Meditar, fazer yoga, o que é que isto tem a ver com um negócio? Como é que isto vai impactar o meu negócio? Vai impactar, porque vai haver uma correspondência, de acordo com esta lei que estamos aqui a falar, a lei da correspondência, não é? Entre o interno e o externo. Então, sempre que tu trabalhas o teu estado interno, isso vai ter um impacto direto no teu mundo externo. Portanto, isto é imperativo de se fazer. Ok? Então, tu não vais eliminar o stress da tua vida mudando as circunstâncias da tua vida. Tu vais sim eliminar o stress, ou gerir o stress, adotando uma nova perspectiva e gerindo primeiro o stress por dentro e depois, cá fora, isso vai se manifestar. Da mesma forma, tu não podes esperar para fazer dinheiro para depois te sentires abundante. Tu tens de ser primeiro abundante por dentro e depois isso vai refletir-se cá fora em abundância infinita. Então, esta é a lei da correspondência. E a seguir temos, em sexto lugar, a lei da causa e efeito. E esta lei diz-nos que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Toda e qualquer ação conduz a uma reação ou a uma consequência. Portanto, nada acontece por acaso. As tuas palavras têm uma consequência, as tuas ações têm uma consequência, os teus pensamentos têm uma consequência. Então, tudo o que tu fazes, nada está isento de consequências. Ok? E atenção, porque o universo é muito inteligente. Então, às vezes, a consequência não é direta. Nem sempre nós conseguimos identificar a consequência diretamente, como resultado de uma determinada ação. Às vezes tu fazes uma coisa de um lado e a consequência vai surgir do outro lado completamente diferente e tu não consegues associar as duas coisas, mas o universo sabe o que é que está a fazer. Então, nem sempre aquilo que tu dás volta até ti exatamente da mesma forma. Pode voltar de uma forma completamente diferente, não é? Então, lei da causa e efeito. Como é que tu podes aplicar isto na prática no teu negócio? Cuidado! Cuidado com tudo aquilo que fazes e que dizes. Cuidado com os comentários que deixas, por exemplo, nos conteúdos de outras pessoas. Ok? Se não tiveres nada de útil a acrescentar, mais vale não dizeres nada. Ok? Julgamentos e críticas são completamente desnecessários. E tu podes escolher fazê-lo, mas isso vai resultar numa determinada consequência, que mais uma vez pode não ter correspondência direta, não é? Ou seja, eu criticar uma pessoa numa rede social, a consequência é que no dia a seguir essa pessoa vem e critica-me a mim. Não existe essa correspondência direta. Mas o universo vai trazer-te a consequência, de outra forma qualquer, que tu não sabes nem consegues prever, mas vai haver essa consequência. Da mesma forma, cuidado com a forma como te comportas com o teu dinheiro. Então, cuidado se estiveres a reter todo o dinheiro que ganhas para ti e não estiveres a gastar nada. Atenção que o dinheiro é energia e a energia é suposto fluir. Portanto, se tu estás a reter demasiado dinheiro contigo, não estás a gastar, não estás a investir, isso vai ter consequências. Cuidado com coisas como devoluções ou pedidos de reembolso. Ok? O universo está atento, ele está a ver. Ele sabe que se tu, por exemplo, e eu que falo muito no universo dos cursos online, não é? Tipicamente os cursos online têm um período de garantia para dar segurança à pessoa de que ela pode pedir a devolução do dinheiro se não ficar satisfeita com aquilo que acabou de comprar. Então,
tu podes, dentro daquele prazo, pedir o reembolso do teu dinheiro, não é? Cuidado, que se tu sentires que, fiz um investimento neste curso online e agora tenho menos dinheiro e estou focada no facto de que tenho menos dinheiro, ou seja, estou focada na escassez. E porque isto me traz medo, eu vou desistir e vou pedir o reembolso. O universo está atento. O universo está a ver que tu estás focada na escassez. E por causa disso, tu vais manifestar mais escassez. Ok? Portanto, cuidado com isso. Ok? E mais uma vez, por exemplo, eu seria incapaz de pedir reembolso num curso online. Nunca o fiz e nunca o faria. Mesmo que ficasse desapontada com o curso, mesmo que não correspondesse às minhas expectativas. Porquê? Não é porque eu acho que se eu pedir o reembolso, então depois também vou ter alunos a pedirem-me reembolso a mim. Não, porque lá está. Nem sempre há correspondência da consequência com a ação. Mas a consequência vai chegar de outra forma qualquer. Eu não sei de que forma. Não é uma forma correspondente. Não é se eu pedir o reembolso deste curso que comprei, os meus alunos vão pedir reembolso do meu curso também. Não é assim que funciona. Mas eu sei que existe uma consequência. Então, eu prefiro, se eu paguei àquela pessoa por aquele curso, aquela energia foi transferida para aquela pessoa, eu não vou pedir essa energia de volta para mim. Eu já dei, já libertei, já foi. Então, eu não vou pedir o retorno dessa energia. Então, eu seria incapaz de pedir um reembolso de um curso online, por exemplo. Claro que trocar uma peça de roupa porque não serviu e preciso de um tamanho diferente, isso é completamente diferente, não é? Mas no caso específico dos cursos online, nunca faria uma coisa dessas. Então, cuidado com as tuas ações, cuidado com as tuas palavras, cuidado com aquilo que pensas também, não é? Então, esta é a lei da causa e efeito. Estamos quase a meio. A seguir temos então a lei da compensação. Em sétimo lugar, e esta lei diz-nos que tudo aquilo que tu fazes de positivo no mundo vai ser compensado, não é? Então, tal como na anterior, tudo aquilo que tu fazes tem uma consequência, todo o valor que tu introduzes no mundo, tudo o que de positivo tu trazes ao mundo vai trazer-te uma recompensa. E mais uma vez, não tem que ser da mesma forma, não é? Não tem que ser da mesma pessoa. Por exemplo, se tu ofereceres alguma coisa a uma pessoa, a compensação vai ser vinda da mesma pessoa. Não, mais uma vez, as coisas não funcionam assim tão diretamente. Pode vir de outro lugar, pode vir de um sítio que não tem ligação nenhuma com aquilo que de positivo tu fizeste. Mas, mais uma vez, o universo está atento e sabe o que faz e vai compensar-te. Então, isto significa que quanto mais tu contribuis, mais recebes em troca. E como é que tu podes aplicar isto na prática e no teu negócio? Primeiro, há uma coisa que podes fazer muito na prática e que se costuma dizer muito no mundo do empreendedorismo, que é: quanto maior for o problema que tu ajudas a resolver, mais as pessoas vão estar dispostas a pagar-te para que tu resolvas esse problema, não é? Então, o que se costuma dizer no mundo do empreendedorismo é: se queres ganhar mais dinheiro, foca-te em resolver um problema maior, um problema mais grave aos teus clientes. E ao fazeres isso, eles vão estar predispostos para te pagarem mais, porque têm noção que aquele problema é mais difícil de resolver e se tu vais resolvê-lo, então mereces uma compensação maior. Isto de um ponto de vista assim muito prático. De um ponto de vista mais energético, uma outra coisa que tu podes fazer é dar. Dar é o maior ato de abundância que tu podes fazer. E aqui estamos a falar de dar sem esperar nada em troca. Então, dar. Como é que tu podes dar? De diversas formas. Podes, por exemplo, começar por definir uma determinada percentagem da tua faturação que é pura e simplesmente para doar. Tu podes escolher para quem é que vais doar, para que instituição, para que causa, etc. Mas é super importante tu teres esta mentalidade de dar sem esperar nada em troca, não é? Então, definir esta percentagem de faturação no teu negócio que é para doar. E mais uma vez, a lei da compensação não tem por que vir do mesmo sítio, não é? Quando tu doas para uma instituição, não é a instituição que te vai compensar a seguir. Não, eles ficam muito agradecidos e fazem o melhor que podem com esse dinheiro, mas não te vou recompensar.
mas o universo vai-te compensar. Então não vem do mesmo sítio para onde tu dás. Mas dar é importante. Outras formas como podes dar. Dá aos teus clientes. Dá coisas que eles não estejam à espera. Dá mais do que aquilo que prometeste. Dá à tua equipa. Permeia a tua equipa pelo bom trabalho que eles fazem. Através de bónus, prendas, recompensas. Esta é a lei da compensação. A seguir, temos então... Esta é mais, assim, complicada de dizer. A lei da transmutação perpétua da energia. O que é que esta lei nos diz? Esta lei diz-nos que tudo está em constante transformação e movimento. Tudo está sempre a mudar. Nada neste mundo é constante. Então, tudo é energia, não é? Já vimos que tudo é energia. Tudo tem uma vibração, portanto, tudo é energia. E a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transmutada, transformada noutra forma. Isto significa que tu podes transformar qualquer circunstância na tua vida, significa também que podes mudar os teus pensamentos, podes mudar as tuas atitudes, os teus comportamentos, podes mudar a pessoa que tu és, se assim o desejares e se isso for benéfico e estiver alinhado com aquilo que tu queres manifestar. Então, a energia está em constante movimento e em constante transformação, transmutação. Como é que tu podes aplicar isto na prática e no teu negócio? Em primeiro lugar, perceber que estás sempre a tempo de mudar. Portanto, a qualquer momento podes mudar qualquer coisa, aquilo que tu entendas. Mudar uma circunstância da tua vida, mudar a direção do teu negócio, mudar o teu modelo de negócio, o que seja. Tu podes, a qualquer momento, mudar a tua realidade. E mais uma vez, há bocadinho estava a referir às vezes acontece aos meus alunos, aos meus clientes chegarem a um ponto em que percebem que aquilo que estão a fazer já não lhes traz alegria, já não está alinhado e se passa a ser necessária uma mudança de direção, não é? Então, quando tu insistes na mesma coisa porque pensas que não podes mudar, agora é isto, criei este negócio e agora é isto que eu tenho que fazer, não estás a atuar de acordo com esta lei. Podes sempre mudar e deves mudar para manter sempre o teu alinhamento. E o sítio onde o nosso alinhamento está ao longo da vida vai mudando. Portanto, tu tens que ir ajustando e, portanto, precisas de estar atento. Mais uma vez, tornar-te cada vez melhor a escutar a tua intuição, a ouvir a tua intuição, para que possas estar constantemente à procura deste alinhamento, porque ele não vai estar sempre no mesmo sítio. Uma coisa, um projeto, por exemplo, que hoje está totalmente alinhado contigo, daqui a um ano pode já não estar. Então tens que estar atento ou atenta a isso. A seguir, temos a lei da relatividade, que é uma lei que nos diz que tu vais encontrar dificuldades, vais ter problemas na tua jornada, no teu caminho, mas tudo é uma questão de perspectiva. E a lei da relatividade diz-nos que tudo tem um lado bom e um lado mau. E tu podes sempre escolher que perspectiva é que vais adotar face àquele problema, àquela dificuldade, àquela circunstância. Então, tens sempre a oportunidade de fazer essa escolha. E mais uma vez, como já falei aqui para outras leis, trata-se de treino e de te tornares cada vez mais rápido ou rápida a adotar a perspectiva que é mais potenciadora, não é? Então, acontece um problema na tua vida, no teu negócio, e tu vês isso como sendo um problema, uma coisa má que aconteceu. Quanto mais rápido tu fores a procurar o lado positivo desse problema, o que é que o problema me está a trazer de positivo? E tu consegues sempre, eu garanto, em 100% das vezes, consegues encontrar um aspecto positivo. Quanto mais rápido tu fores a mudar essa perspectiva e a procurar o lado positivo desse problema, mais fácil vai ser lidar com esses problemas, essas circunstâncias, essas situações mais difíceis. Então, por exemplo, agora quando toda a minha roupa foi roubada, eu confesso que ao início fiquei um bocadinho triste, até porque tinha lá peças trazidas de Bali, de Itália, de diversos sítios pelo mundo onde eu viajei, e que são impossíveis de repor agora, ou quase impossíveis. Fiquei um bocadinho triste, sim, mas permiti-me estar triste, porque lá está, todas as emoções são válidas e são importantes e podem ser sentidas,
Mas depois rapidamente transitei para, ok, vamos focar no lado positivo. E o lado positivo é, posso recriar o meu guarda-roupa do zero, e isso quase que isso significa recriar-me a mim própria do zero, e isso é espetacular. Então, procurar sempre o lado positivo, porque tudo, esta lei, relatividade, diz-nos, tudo é relativo. Pode ser visto como negativo, mas também pode ser visto como positivo. Então, pratica, treina isto, treina esta capacidade de te deparares com um problema e rapidamente pensares qual é que é o lado positivo deste problema. Qual é que é a lição que eu posso retirar daqui? Qual é que é a aprendizagem? Então, no fundo é assim que podes aplicar isto na prática. Outra aplicação prática que podes fazer sobre isto é ires ouvir o episódio 5 do podcast, em que eu falei sobre como é que criar um negócio até pode ser fácil. E falei um bocadinho disto de mudanças de perspectivas quando surgem problemas, ou quando as coisas parecem difíceis, ou quando não temos resultados, etc. Então, se ainda não ouviste o episódio 5, vai ouvir a seguir porque é super importante e tem a ver com isto. A seguir temos a lei da polaridade. E a lei da polaridade diz-nos que tudo o que existe tem um oposto, não é? Existe a luz e a sombra, o frio e o quente, o bom e o mau, como já vimos na lei da relatividade, o alto e o baixo, o dentro e o fora. Portanto, tudo o que existe tem um oposto. E tu já sabes que, muitas vezes, antes da bonança vem a tempestade. E então, o que é que acontece? Muitas vezes, antes de tu manifestares aquilo que realmente queres manifestar, tu vais primeiro manifestar o oposto. E muitas vezes vais manifestar caos na tua vida, precisamente porque estás no caminho para manifestares aquilo que queres, e para que isso aconteça, o universo tem que reorganizar todas as peças para voltar a encaixá-las de uma forma diferente e para abrir espaço para aquilo que tu queres manifestar. E isso muitas vezes gera o caos. O caos na tua vida. Estás a ver aqueles momentos em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo, do tipo, o fim de uma relação e o negócio está a correr mal e depois acontece isto e parece que está tudo a correr mal. Se calhar é porque vem aí a seguir uma coisa muito boa que tu estás a manifestar. Então, isto é a lei da polaridade. Então, como é que tu podes aplicar isto na prática e no teu negócio? Basicamente é lembrar-te que sempre que as coisas não estão a correr como tu queres, isso é um sinal de que está tudo a acontecer, no fundo, como deveria estar a acontecer. E se as coisas estiverem particularmente más num determinado momento, isso pode ser um excelente sinal de que estás prestes a ter assim, um breakthrough, um momento de grande crescimento, um momento de grande evolução e que as coisas vão virar, vão voltar, vão virar para o seu oposto, não é? Então, está tudo a correr muito mal, isso pode simplesmente significar que a seguir vai tudo correr maravilhosamente bem e tu vais manifestar efetivamente aquilo que tu queres. A seguir, temos então, em 11º lugar, já vamos na lei número 11, a lei do ritmo. A lei do ritmo diz-nos que tudo no universo tem um ciclo e segue um ritmo, desde a lua até às estações do ano, até à tua própria energia, tudo segue o seu ciclo. E esses ciclos devem ser respeitados, porque eles existem por algum motivo. Então, esta é muito simples, não é? Ritmos, ciclos, como é que tu podes aplicar isto na prática e no teu negócio? Primeiro, respeita o teu ritmo e a tua energia. É irrealista tu pensares que todos os teus dias de trabalho vão ser iguais, vais ser igualmente produtivo todos os dias. Não, isso não é realista. Pensares que todas as épocas do teu negócio vão ser iguais e que vão gerar os mesmos resultados, também não, isso é irrealista. Portanto, é perfeitamente normal haver fases de estagnação num negócio e depois seguem-se muitas vezes fases de grande crescimento. É perfeitamente normal haver fases de recolhimento na tua vida em que tu precisas de parar, refletir, olhar para dentro e muitas vezes a seguir vem uma fase de super criatividade e de ideias e que surgem projetos e portanto isto é perfeitamente normal. O que não é normal é tu quereres que seja sempre igual, sempre em constante crescimento, sempre super criativo, sempre super produtivo. Isso não é realista, ok?
E atenção que, apesar de muitas mulheres já terem a noção disto, porque as mulheres são mesmo muito cíclicas, têm o seu ciclo, isto também é verdade para os homens, ok? Não deixa de ser verdade para vocês só porque não têm um ciclo menstrual que está ali fisicamente a demonstrar em que fase do ciclo é que vocês estão. Então, isto é verdade para todos, ok? Eu posso dizer-vos que eu conheço pessoas que organizam o seu negócio e o seu calendário de acordo com as fases da lua e isso é perfeitamente fazível e normal, ok? Portanto, respeitar o ritmo das coisas e os ciclos nos quais as coisas acontecem. Depois, temos então uma muito importante que é a lei da gestação ou a lei do tempo divino. Esta lei diz-nos que tudo tem um período de gestação, e tal como uma planta não está sempre em flor, uma árvore não está sempre a dar fruto, também não é suposto o teu negócio estar sempre em crescimento, Também não é suposto o teu negócio estar sempre a gerar o mesmo tipo de resultados. Mais uma vez, há fases de estagnação, há fases de crescimento. Pode até haver fases em que seja necessário dar uns passos atrás para depois dar mais passos à frente. Então, é normal que tu não estejas sempre a crescer. Além disso, esta lei do tempo divino também nos diz que as coisas vão acontecer quando tiverem de acontecer. Então tu podes muito querer manifestar algo e tu podes ter plena confiança que vais conseguir manifestar esse algo, mas não sabes quando e nem podes controlar o quando. O quando não te compete a ti. O quando é que vai acontecer é o universo que é responsável por isso, não és tu. Tu és responsável por alinhares os teus pensamentos com o que tu queres manifestar. Tu és responsável por alinhares a tua vibração com aquilo que tu queres manifestar. Tu és responsável por ouvires a tua intuição e executares a ação alinhada contigo e com aquilo que queres manifestar, etc. Tudo o que temos vindo a falar até agora, Tu és responsável por isso tudo. O quando é que isso se vai manifestar, compete ao universo e tu não tens qualquer controle sobre isso. Tudo vai acontecer em tempo divino, sempre. Então eu falei no vídeo, quando falei da nossa mudança aqui para os Estados Unidos, falei que nós esteve nos nossos planos, esta mudança, durante os últimos 3 anos e demorou 3 anos a manifestar. Eu nunca duvidei que iria acontecer, há 3 anos que eu agia e pensava como se já fosse verdade, mas o tempo eu não consegui controlar, nem poderia ter controlado de nenhuma forma. Essa parte competiu ao universo. E quando chegou o tempo divino, a coisa desenrolou-se e é assim que acontece sempre. Então, como é que tu podes aplicar isto na prática e no teu negócio? Não queiras tudo para hoje nem para amanhã, ok? Percebe que as coisas vão acontecer em tempo divino e não penses que se não houve resultados num determinado período de tempo, isso não significa que não vai funcionar. Isso não significa que nunca vai haver resultados. Então, a mim custa muito ver pessoas a começarem um negócio e ao fim de 3 meses ainda não viram resultados e desistem e pensam, isto nunca vai funcionar, afinal. Eu estive 6 meses praticamente sem resultados, isto desde o momento em que lancei o meu negócio, fora o tempo que esteve para trás de preparação, e já falei com pessoas que dizem que estiveram 2 anos, 3 anos sem ver resultados, mas insistiram, persistiram e eventualmente os resultados chegaram. Então, às vezes as pessoas desistem quando estavam ali prestes a obter resultados, mas porque desesperam e porque não percebem que existe o tempo divino para as coisas acontecerem, desistem cedo demais. Então, lembra-te sempre disto. As coisas não acontecem quando tu decides, acontecem quando o universo decide. E não desistas cedo demais. Continua a insistir e a persistir se continuares a sentir que é isso que está alinhado contigo e que é nesse caminho que a tua intuição te conduz. A seguir temos a lei da crença. A lei da crença diz-nos que tudo aquilo em que tu acreditas profundamente é aquilo que vais manifestar na tua vida. É aquilo que se vai tornar realidade, não é? Então,
Se tu acreditares que ninguém vai comprar o teu serviço, então vais manifestar isso na tua realidade. Se tu acreditas que estás doente, vais manifestar isso na tua realidade. Se tu acreditas que ninguém te leva a sério, vais manifestar isso na tua realidade. Então é muito importante tu teres esta noção e estares atento ou atenta àquelas que são as tuas crenças. Então, como é que podes aplicar esta lei na prática? Precisamente estando atenta às tuas crenças, àquilo em que acreditas. Por exemplo, ainda no outro dia, estava a falar com uma aluna que me dizia que o público-alvo dela não está disponível para pagar um serviço individual caro, que pode ser considerado caro, não é? Premium. E ela nem se apercebeu, mas aquilo era uma crença, não é? Foi imediatamente identificado por mim como sendo uma crença e trabalhamos para mudar essa crença e para procurar provas de que isso não é de todo verdade, é só uma interpretação que ela estava a fazer e uma crença que ela estava a adotar, mas que não é verdade. Então, estares atento aos teus pensamentos e ao teu discurso para detectares as tuas crenças, mas atenção que isto pode não ser fácil para quem não tem prática e para quem não tem sequer formação no coaching e tudo isso. Portanto, uma coisa que pode ajudar aqui é tu trabalhares com um profissional, com um coach, com um terapeuta que te ajude a detectar as tuas crenças e a transformá-las noutras mais potenciadoras, ok? Portanto, pode ser, eu recomendo, eu sou aquela pessoa que defende que toda a gente devia fazer coaching, toda a gente devia fazer terapia, não é? Não tem que ser permanentemente para o resto da vida, mas pelo menos em determinados períodos da nossa vida fazermos coaching, fazermos terapia. Portanto, isto é o tipo de trabalho que te vai ajudar a detectar estas crenças e a transformá-las, porque senão tu vais continuar a manifestar aquilo em que acreditas. Uma coisa, já agora aqui uma nota, não te foques só nas crenças limitadoras, não é? Nós coaches falamos muito de crenças limitadoras. Para além de tentar desconstruir as tuas crenças limitadoras, desenvolve crenças potenciadoras. Não é? As crenças potenciadoras são tão boas e fazem-nos sentir tão bem e elevam a nossa vibração. Então, que crenças potenciadoras é que tu podes adotar? Eu, por exemplo, uma das minhas crenças potenciadoras é que não há limites. Tudo pode ser concretizado e tudo pode ser manifestado. Então, deixei para o fim a minha preferida, a minha lei preferida, que é a lei do género, o yin e o yang. Esta lei diz-nos que toda a criação no universo resulta da conjugação do feminino com o masculino. O que significa que estar só no masculino não vai funcionar, da mesma forma estar só no feminino também não vai funcionar. É preciso encontrar um equilíbrio entre os dois, conjugar os dois na proporção certa, encontrar esse equilíbrio para que as coisas se manifestem, não é? Para conseguirmos co-criar com o universo a realidade que nós queremos manifestar. Então, na prática, o que é que tu podes fazer em relação a isto? Em primeiro lugar, eu já tenho vários posts no Instagram, este é um assunto que eu adoro mesmo, este do equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina. Eu tenho vários posts no meu Instagram sobre este assunto. Então eu vou criar um guia no Instagram com estes posts para que tu possas ir lá e consultar tudo o que eu já publiquei relacionado com este tema. Mas no fundo trata-se de tu encontrares o teu equilíbrio entre a ação e reflexão, parar para olhar para dentro, não é? O equilíbrio entre o planeamento e o deixar fluir. O equilíbrio entre a estrutura e a intuição. Então, nenhum destes é mais certo ou mais errado do que o outro, não é? São ambos importantes e é preciso encontrar o equilíbrio. Não é? E muitas vezes nós encontramos o equilíbrio procurando esse equilíbrio noutras pessoas ou trazendo para junto de nós pessoas que nos tragam este equilíbrio. Ainda no outro dia, num desses posts, referi que uma pessoa com muita tendência para a energia feminina vai beneficiar ao ter coaches e mentores que tenham uma energia mais masculina e que lhe tragam estrutura e estratégia. Ou elementos da sua equipa com uma energia mais masculina e vice-versa. Não é? Então, eu já falei disto, beneficiei nesse post, falei disso,
beneficiei muito no início. No início eu estava muito na minha energia masculina e foi essencial para mim ter uma coach que me trouxesse para a energia feminina e que me ajudasse a desenvolver esse lado. Hoje em dia sinto que tenho as duas muito equilibradas já, mas no início não tinha de todo. E foi essencial ter essa pessoa que me ajudasse a desenvolver esse lado e fazer outras coisas, não é? Como por exemplo a dança. A própria dança também me ajudou a desenvolver o meu lado mais feminino, etc. Há uma série de coisas que podem ajudar, mas nomeadamente reunirmos-nos de mentores e de elementos na nossa equipa que possam trazer esse equilíbrio e esse contrabalanço àquelas que são as nossas tendências naturais. Então, estas são as 14 leis universais. Todas elas são importantes, todas elas funcionam em conjunto. Então, isto foi muita informação, tenho noção disto, já estamos aqui há mais de uma hora, eu sei que foi muita informação. A minha recomendação é, se achaste que isto foi muito denso e que foi muita informação, volta a ouvir o episódio, vais apanhar coisas pormenores que não apanhaste da primeira vez, de certeza. E vou terminar aqui dizendo só uma coisa. Tu podes assumir e imaginar que, no fundo, estas 14 leis são as regras do jogo. Imagina que tu estás nesta vida a jogar um jogo e a reunir pontos, não é? Os pontos no objetivo, no fundo, são os objetivos que tu queres concretizar, aquilo que tu queres manifestar. Sempre que tu manifestas aquilo que tu queres, é mais um ponto para ti. Então é quase como se estivesses a jogar um jogo. E estas são as regras do jogo. E tu vais ter melhores resultados no jogo quanto melhor dominares as regras do jogo, que são estas 14 leis universais. Não é? Então, podes pensar nisto desta forma. E qualquer coisa que aconteça na tua vida, podes pensar qual é a regra do jogo que está aqui a surgir agora. Não é? Por exemplo, imagina que vais muito para o masculino e as coisas começam a correr mal. Tu podes olhar e observar, ok, neste projeto estive muito no masculino, não deixei fluir, não segui a intuição. Ou então, imagina que executas um projeto e é uma catástrofe, tipo, não obtens nenhum dos resultados que querias obter. O que é que podes pensar? É a lei da polaridade. Estou a manifestar primeiro um problema que me vai trazer uma lição e depois é que vou conseguir manifestar o oposto. Então, as leis estão sempre a atuar e estão sempre em conjunto a atuar ao longo de toda a nossa vida. Não é? E a chave aqui é dominar as regras do jogo. Então, levando isto até a um extremo, existem pessoas que acreditam que todos nós vivemos numa simulação. E a partir do momento que vivemos numa simulação, ou seja, nada é real, tudo é possível mesmo, está de acordo com uma das minhas crenças potenciadoras de que tudo é possível. Se tu adotares esse ponto de vista de que vivemos numa simulação, estas são as regras que te permitem dominar essa simulação e fazer com ela aquilo que tu quiseres e manifestares a realidade que tu quiseres. Não é? Então pessoas como o Elon Musk, o Steve Jobs, acreditam ou acreditavam, no caso do Steve Jobs, que nós vivemos numa simulação. E repara como as pessoas que acreditam, pensam desta forma, tendem a jogar um jogo mais ambicioso, não é? A ter objetivos maiores, e porque acreditam que de facto tudo é possível, qualquer coisa é possível, uma vez que estamos dentro de uma simulação. Então, podes interpretar isso desta forma, ou pensar nisto, lá está, como um jogo. E estas são as regras do jogo que tu precisas de dominar para conseguires ter os melhores resultados e ganhar o jogo que é a vida. Então, ficaram aqui as 14 leis universais. Eu gostava muito que tu me dissesses o que é que achaste deste assunto, se já tinhas pesquisado sobre isto, se já tinhas conhecimento sobre todas estas leis ou se isto foi novidade para ti. Manda-me uma mensagem a partilhar o que é que achaste, ou então, melhor ainda, tira um screenshot da tua aplicação de podcasts e partilha com as tuas pessoas, com a tua comunidade, o que é que tu retiraste para ti de útil, qual foi o teu maior insight
neste episódio e, claro, identifica-me nessa partilha para eu poder ver também, poder partilhar também com a minha comunidade e assim, em conjunto, conseguirmos fazer chegar estes temas e esta informação a mais pessoas. E é isto. Agora é colocar tudo isto em prática, ok? E ao colocares isto tudo em prática, eu tenho a certeza que vais começar a ver magia a acontecer na tua vida. E eu estou aqui para observar aquilo que tu vais co-criar com o universo ao pôres em prática todo este conhecimento e toda esta informação que eu estive aqui a partilhar, ok? Então, muito obrigada por teres estado aí desse lado, por me teres deixado de estar aqui a falar contigo este tempo todo, por teres ficado a ouvir este episódio até ao fim. Isso é super importante para mim. Muito obrigada por essa confiança e por me permitir estar aqui a ter esta conversa contigo. E nós voltamos a conversar então num próximo episódio. Até lá, um beijinho, fica bem.